Estamos aqui então aí para o nosso segundo episódio do podcast. Não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos do que a minha amiga, do que a Jan, que é psicóloga e especialista em neuropsicologia clínica. E vai conversar aí com a gente hoje, eu como amiga. E tô sempre assim, tentando tomar aquele cafezinho pra gente conversar. Verdade. Porque nada como a gente ter uma amiga psicóloga pra poder contar os casos da vida, né, Jan? Coisa boa, né? Essa união corpo e mente, eu digo. E não só amiga, como parceira de projeto, né? A gente já fez alguns projetos juntos que deram super certo. E a gente acredita, é bom a gente ter perto da gente aquelas pessoas que pensam, né? Vão na mesma linha, que têm os mesmos objetivos, que a gente consegue ter uma conversa fluida, que a gente consegue falar das dificuldades, que a gente consegue falar dos projetos, dos objetivos. Então, isso enriquece, né, Ju? O quanto é importante pra gente, mulheres, né? Sim. Poder ter com quem conversar, poder ter com quem desabafar. E eu vejo isso muito aqui na minha profissão, né? O quanto mulheres confiam em profissionais mulheres para também contar coisas que acontecem no dia a dia, porque elas sabem que acontecem na vida da outra também. Eu, enquanto mãe, né? Tenho muitas coisas em comum e parecidas, tanto com amigas quanto com as minhas clientes. E isso, assim, nos aproxima, aquilo nos enriquece o nosso dia a dia, na troca, na conversa, no carinho. E vejo, e tô sempre conversando a respeito de rotina. Rotina de mãe, rotina da vida, de trabalho, dessa vida corrida, atribulada que a gente vive hoje em dia, né? E é o que a gente mais conversa, assim, a dificuldade da rotina de cada uma, que não são as mesmas, né? Mas cada uma com as suas. E é o tema mais recorrente que tem entre nós mulheres. A rotina do casamento, que para algumas às vezes dificulta, né? Ter que dar uma atenção pro marido, ter que dar uma atenção na casa. A que é dona de casa, que tem todos os afazeres de casa. A que trabalha 8, 10, 12 horas por dia. A empreendedora do nosso Brasil aí, que não existem 12 horas de trabalho, existem 18 horas de trabalho, né? E me vejo numa dessas, que eu saio do trabalho, o trabalho não sai de mim. O quanto é difícil para nós formarmos uma rotina saudável. Vamos jogar aí pro nosso lado, né? Que a gente tá buscando saúde. E é o que a gente escuta as mulheres falarem sobre essas dificuldades. Como é que eu crio uma rotina saudável em meio a toda essa rotina que eu levo e que às vezes ela já não é mais saudável, né? Nem na vida, lá nos nossos relacionamentos. Às vezes é muita dificuldade com os nossos filhos dentro de casa que não nos deixam para algumas sair naquele momento em que os filhos chegam. E o que tu vê sobre isso, sabe? O que tu escuta sobre isso? É sempre tão interessante a gente escutar do outro, né? Eu escuto muito que é uma grande dificuldade das mulheres justamente conciliar. Como dar conta de tudo, né? Como que a gente concilia as coisas. E eu gosto de dizer que a gente não dá conta de tudo. Então, se o nosso objetivo é esse, a gente vai viver eternamente frustradas. Porque a gente tem uma demanda muito grande hoje em dia. Então, nós temos até uma cultura que prioriza essa multitarefa. Então, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e acaba a gente não faz nada ou bem feito ou não termina muitas coisas. Né? Então, esse conciliar, essa questão do dar conta, muitas mulheres reclamam disso. E aí entra aquelas desculpas que a gente dá. Por exemplo, eu não tenho tempo. O eu não tenho tempo é uma das grandes justificativas que não só mulheres, mas as pessoas usam para se manter naquele ritmo e não fazer aquelas mudanças que são necessárias para criar um hábito que seja um estilo de vida mais saudável. Porque quando a gente fala em saúde, a gente fala dessa construção dessa saúde. Então, desses hábitos que a gente precisa ter para ter um estilo de vida que seja mais saudável. E essa questão do tempo, Ju, eu vejo que, na verdade, ela é uma justificativa que nem sempre é verdadeira. Então, por exemplo... tempo realmente a gente não tem mais, né? A gente encontra uns buracos dependendo do que a gente quer fazer. A gente consegue encontrar
ali um momento para fazer, mas tempo de sobra, todas passamos pela mesma coisa. Ninguém tem no meio do seu dia 2, 3, 4 horas sobrando para poder fazer alguma coisa aleatória, né? Então, realmente as coisas têm que pertencerem a nós, ser nosso, a gente querer muito para encontrar aquele momento de fazer, que não é o tempo de sobra. Se eu for esperar o tempo de sobra, eu realmente não vou ter, né? É que eu falo que é a diferença entre o querer e o gostaria. Eu gostaria muito, eu sempre mexo e falo em ti, né? Eu gostaria muito de ter à disposição aquele corpo da Ju. Tá, mas tu tá disposta a acordar 6 da manhã pra ir pra correr? Não tô disposta. Então, na verdade, eu não quero. Eu gostaria... né? Eu queria querer, mas na verdade não é minha prioridade. Então, a questão do tempo, a gente leva muito para o que é prioritário para aquela pessoa. E a gente tem que definir essas prioridades. Claro que a gente não pode generalizar e a gente não está falando daquela mãe ou daquela mulher que trabalha numa cidade grande, que tem 5 filhos, trabalha 8 horas por dia, que leva 2 horas, apoio, né? Que leva 2 horas para ir, para voltar do trabalho, que não tem rede de apoio. Essa pessoa, por mais que ela queira, ela tá no modo sobrevivência. Então, ela não vai, ela precisa antes disso, ela precisa de outras estratégias para organizar essa rotina, para ver se consegue uma rede de apoio, para então conseguir mudar alguns hábitos, se possível. Então, não tô falando aquele momento dela ali. Não estou falando dessa mulher. O que eu tô falando é daquela mulher que trabalha, que tem seus filhos, que tem seu marido, sua casa, e que realmente não tem esse tempo, mas que quando a gente vai analisar mais profundamente, durante boa parte do seu dia, ela está nas redes sociais. E se a gente for computar, ela passa 2, 3 horas na rede social. Ela está trabalhando, mas ela não está concentrada naquele trabalho. Então, enquanto eu trabalho, eu desvio a minha atenção para o celular ou para uma conversa. Então, isso faz com que a minha produtividade caia. Então, essa mulher, com pequenos ajustes de organização do tempo, de definição de prioridades e outras coisas que a gente pode incluir aí, ela pode sim organizar sua rotina para separar um tempinho para si mesma, para esse autocuidado, porque quando a gente fala em exercício físico, quando a gente fala em alimentação, quando a gente fala na criação de hábitos saudáveis, a gente também está falando no cuidado que eu tenho comigo mesma, né? Eu escuto muito, né, Janice, a questão da falta de tempo. É o que eu mais escuto em relação à rotina. Eu não consegui manter, já tentei, agora ainda no capítulo anterior eu comentava com a Dani, né? A gente escuta das pessoas que às vezes saem do trabalho e dizem: eu não tenho motivação nenhuma para fazer atividade física depois que eu saio do trabalho. Aí tu propõe para essa pessoa, os que sentam aqui comigo, eu proponho, e quem sabe se a gente conseguir jogar para amanhã, né? A academia abre às 6 da manhã. Impossível acordar esse horário. E a pessoa começa a trabalhar muitas vezes 9 da manhã. Quanta coisa essa pessoa poderia fazer se ela acordasse cedo, se fosse o que ela quisesse, né? Mas aí a pessoa me diz que ela não consegue fazer na saída do trabalho, mas ela não tem vontade nenhuma de fazer algo mais cedo. Então, é aquilo, é realmente a questão prioridade. Qual é a tua prioridade nesse momento? Eu não posso fazer atividade física por ti. Eu digo pra muitos, olha, eu não posso fazer nada se tu não quer fazer numa tardinha, mas tu não consegue levantar cedo. Aí a pessoa, não, eu deito tarde, eu não sei o quê. Então, se ela deita tarde, tu já parte da questão de que ela sai do trabalho, ela fica muitas horas ali acordada com um tempo livre. Tá? Então ela não faz nem por ela dormir mais cedo para poder acordar mais cedo e praticar algo, e também não tem vontade de mudar essa rotina, né? Que é o mais difícil para todo mundo, o mudar algo que tu já vem fazendo por anos. E aí dizem assim: como é que tu faz na tua casa? O que tu faz lá? Como é que as tuas crianças dormem cedo? Como é que teu marido dorme cedo? O fulano não me ajuda. Mas a gente não pode pegar a ajuda do fulano, né? Lá em casa eu vejo assim, eu tinha uma rotina minha, que sempre foi de acordar cedo e dormir cedo. E eu me casei e o meu marido dormia tarde. Mas de tanto eu repetir a minha rotina e aquela rotina dele atrapalhar na minha casa, ele se viu obrigado a mudar. Mas eu não forcei a mudança levou 10 anos morando junto para hoje ele dormir muitas vezes antes de mim.
Então, as minhas crianças já entraram numa rotina de uma casa que dorme cedo, que acorda cedo, que tem as coisas para fazer durante o dia, que tem hora para chegar da escola e tomar banho e jantar. E eu vejo que essa é a maior dificuldade que as pessoas têm, porque elas ficam sempre na pendência das outras. Sim, duas coisas importantes nisso que tu tá dizendo. Primeiro, a gente sempre vai buscar fugir do sofrimento, fugir da dor, fugir do desconforto e ir em busca do prazer. Isso é clássico. Então, isso faz parte do ser humano. Exercício físico, ele é um sofrimento. Com certeza. Porque é muito mais fácil, muito mais prazeroso no imediatismo, no agora, eu chegar em casa, né, ou eu ficar na frente da televisão, jogada no sofá, do que ter que colocar uma roupa, sair de casa, ir pra academia, me esforçar naquilo ali. Entendeu? A nossa genética, né, os nossos ancestrais, a gente herdou isso, a gente não foi feito para se exercitar, a gente é feito para comer e ficar quieto, porque é o que as pessoas faziam, eles caçavam, comiam e tinham que parar para não gastar muita energia. Então a gente herdou isso aí. Então, por mais que seja de 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, tu traz isso na tua genética, né? De que o exercício físico não é prazeroso para muitos, né? Então, retomando essa questão do exercício, a gente precisa lembrar de que depois que eu me exercitar, eu vou me sentir bem. Porque o exercício me traz um prazer. O exercício físico, ele faz com que haja um aumento dos neurotransmissores que atuam na regulação do humor. Principalmente trazendo aquele humor mais positivo. Então, por exemplo, a dopamina, a serotonina, endorfinas que lidam com a dor também. Só que isso é após o exercício. Então, eu preciso saber como eu funciono. Eu sempre gosto de dizer assim, que a gente não muda o que a gente desconhece. Então, se eu sei do meu funcionamento, eu sei como o meu cérebro funciona, como o meu corpo funciona e o que ele me diz, eu consigo estabelecer quais são as estratégias mais eficazes e necessárias para mim naquele momento. Então, se eu sei que é mais fácil e o meu corpo e a minha mente sempre vai buscar essa economia de energia, que são essas duas questões que tu tá trazendo, que o nosso cérebro, ele prima por sobrevivência e economia de energia. Então, se eu sei disso e eu sei que é muito mais prazeroso naquele momento eu estar em casa, mas que depois que eu fizer o exercício eu vou me sentir super bem e vai ser prazeroso, isso vai fazer com que eu faça. Queira repetir. Que eu queira repetir. Porque eu tenho que negociar com esse sofrimento, eu tenho que negociar e fazer as pazes com isso. E a rotina é repetição, né? Exatamente, repetição, o automatismo é repetição. O cérebro vai automatizar, ele vai, tudo que eu repito, ele forma padrões. Então, se eu sei disso, eu posso muito bem organizar minha rotina para nem pensar, não negocio. Eu levanto, vou e faço, porque depois eu sei que eu vou ter benefícios. E aí entra nesse segundo ponto que eu acredito que seja bastante importante, que quando tu fala, eu chego do trabalho cansada e não tenho motivação, é porque as pessoas esperam pela força de vontade para fazer alguma coisa. E aí a gente vai ao encontro do que eu estava falando dessa questão de fugir da dor. A força de vontade para manter um hábito não é a motivação. Não é a motivação, e a força de vontade não funciona. Sozinha ela não funciona. Então eu preciso mudar todo o meu contexto, o meu ambiente, para que seja um ambiente facilitador, que eu não tenha como não fazer aquilo. Então eu dificulto a minha vida. É que nem, por exemplo, a gente tá fazendo dieta. Se tu tiveres doce em casa, fica muito mais difícil de tu fazer a dieta. Então tu não pode ter. Então tu não pode negociar com isso. Se eu não tenho, eu não vou comer, porque tu não vai sair para comprar. Então a gente precisa dificultar e mudar todo o ambiente para que não reste outra opção se não fazer aquilo que eu quero. Pelo menos nesse início, até eu saber que, eu consegui ver mudança no meu corpo, eu consegui me sentir mais ativa, o meu sono melhora, porque regula tudo, né? É melhor do que qualquer medicamento o exercício. Para sono, para o humor, para a questão da ansiedade, ele é ansiolítico e antidepressivo natural por todos esses benefícios que ele faz para o cérebro. Então, se eu sei disso, eu boto um tênis e vou.
Então, não contar com a força de vontade, não esperar a motivação, porque a motivação ela vai oscilar, assim como as nossas emoções oscilam o tempo inteiro. Tem dias que eu vou estar mega motivada e super afim, tem outros dias que eu não vou estar. Então, aí eu conto com a disciplina. E falando em saúde da mulher ainda mais, né? A questão dos picos hormonais durante um mês pra gente é totalmente diferente do que para homens. Então, se tu for esperar de estar todos os dias motivado para ir fazer uma atividade física, nós mulheres vamos ser as primeiras a desistir de tudo, porque tem os dias do mês que tu tá completamente desmotivada, sem vontade de fazer algo, que tu tá te arrastando, que tu te sente cansada, tu te sente para baixo. Então, falando assim, vinculando a saúde da mulher, menos ainda a gente pode pensar em estar motivadas. Para mim, né, eu canso de falar para as pessoas, a minha motivação é o resultado que eu desejo chegar, tá? Independente do que seja. Esse ano nós nos prevemos para fazer uma prova lá de corrida. Essa foi minha motivação anual. Que eu sei que se eu não sair para correr hoje, eu vou perder resistência, vou perder o meu foco e na semana que vem eu vou estar pior. Então, a minha motivação é o 15 de setembro lá, que eu quero estar chegando lá em cima da serra e passando a linha de chegada ali. Mas se eu não foco naquilo, se eu for focar no dia após dia, todo dia a gente tem algo diferente. Ou é a filha que adoeceu e que veio mal da escolinha, ou é o marido que quer que tu dê uma voltinha com ele e, não vai agora, vamos fazer tal coisa. Sempre tem 1001 coisas para nos atrapalharem muito mais do que para nos incentivarem aí, né? É a reunião da amiga, é o aniversário, não sei o quê. Mas como tu mesmo dizia, isso se tornou inegociável para mim. Ele é um compromisso tal qual trabalhar. Se não é assim, eu não vou fazer, porque eu me conheço. Eu sou procrastinadora, eu sou libriana nata, assim, a que vai deixando tudo para depois, empurrando com a barriga. Então, por sorte, eu acho que eu me autoconheci há uns 15 anos atrás. Que eu me dei conta que eu só ia vencer na vida, eu ia ter meu negócio, ia fazer ele dar certo, se eu não deixasse nada me tirar do foco. Então, as pessoas dizem, como tu é focada, Ju? Eu sou mesmo, sou focada porque eu sei que eu mesmo me boicoto se eu não me focar. Então, eu tô sempre vislumbrando lá, o que eu prometi que eu vou fazer esse ano. Tá, era a corrida em setembro, é a corrida em setembro. Senão eu vou me desviar do meu caminho, sabe? Olha a importância do autoconhecimento, né? Aí a gente vê a importância da gente se conhecer. Porque se tu não te conhece, tu acaba sobrevivendo, fazendo as coisas no impulso, ou sendo levado pelas situações sem isso. Então, se eu sei que eu procrastino, eu tenho que lutar contra isso. Eu preciso fazer o quê? Foco. Então, como eu estabeleço esse foco? E o que é necessário, quais são as estratégias que eu preciso? Isso é autoconhecimento. Eu tive que lutar com isso desde pequena, sabe? Era ruim pra mim, me fazia mal, porque eu deixava tudo pra fazer na última hora. E na última hora eu tava desesperada correndo, eu sempre entreguei tudo. Mas de maneira ruim, que me fazia sofrer, me fazia ficar ansiosa. Tipo, pra que eu fui me judiar na última hora? Hoje eu tenho isso, eu tenho a visão sempre muito mais longe pra que eu não saia do meu caminho, sabe? Ótimo. E quando tu traz a motivação, inconscientemente tu entendeu qual é o conceito da motivação. Porque, por exemplo, as pessoas confundem, elas acham que a motivação é justamente a força de vontade, a empolgação, o entusiasmo, e não é assim. Existe o componente emocional, claro que a gente tem que gostar e obter prazer naquilo, mas a motivação é como o próprio nome diz, motivos e ação. Quais são os meus motivos? Quais são os motivos que eu tenho para a minha ação? Então é saber o que me move, por que eu quero isso? Por que eu acordo de manhã? Por que eu tô começando a correr? Então, quais são os meus motivos? Então, a partir do momento que eu sei quais são, para onde eu estou indo, né, qual é o meu objetivo maior, eu consigo fragmentar essas minhas metas. Então, eu quero chegar lá no 15 de setembro, mas tu não começa a te preparar ontem, no 1º de setembro. Tu te prepara o ano inteiro para isso. Ou seja, tu fragmenta as tuas metas para que tu vá alcançando passinho após passinho até chegar no resultado final. Então é importante a gente ter isso em mente de quais são os meus motivos, o que me impele, o que me move em direção às minhas metas. Porque fica muito mais fácil quando eu tenho esse componente racional para eu lidar com aquelas dificuldades.
E quando eu sei pra onde eu vou, é muito mais difícil que as pequenas coisas me desvirtuem do caminho também, né? Porque aí aquilo é uma meta tão grande pra mim, e muitas vezes assim, ó, eu não gosto de me prever para fazer coisas que eu acho que são inalcançáveis pra mim, mas eu gosto de prever coisas que eu sei que serão difíceis pra mim fazer, justo para que aquilo seja cada vez mais inegociável. Quanto mais difícil o meu foco do ano, menos eu vou furar com o que eu tenho que fazer durante o ano. Por isso que eu digo, às vezes senta gente comigo aqui com sobrepeso, tá? E a pessoa me diz assim, olha, Ju, eu preciso perder, sei lá, 30 quilos. Digo, 30 quilos é uma coisa inalcançável no ano. Fragmento. Tá? Então vamos pensar assim, ó, em 10. Mas a gente tem que pensar que até setembro, digamos, é março até setembro, tu tem que perder 10. É mais fácil tu não sair do caminho quando o caminho não é tão grande, né? Porque se tu pensa que o caminho é muito grande, são 30 quilos, a pessoa às vezes perde 2, 3 e aquilo tá tão longe ainda de chegar, tão longe que ela pensa, tá, eu vou dar essas puladinhas fora aqui, agora eu vou viajar, eu vou me largar, vou me descompensar, porque foram só 2, não é nada, eu ainda tenho lá 28 pela frente, entendeu? Então eu sempre ainda mencionava hoje isso, que as pessoas chegam até mim, às vezes, dizendo que vão fazer no ano também 5, 6 dias de exercício físico na semana. Isso é pra poucos, né, Janice? Tu sabe, tu conhece as pessoas. Tu vai lá, vai recomendar. Com 2, 3. Pra muitos 2. Pra muitos a gente vai recomendar 2 dias, que tu já tá saindo da rotina daquela pessoa muito com 2 dias de atividade física, pra quem não faz muito, nada. Pra te sair do sedentarismo, bastam 2 vezes na semana de 20 minutos que tu já tá saindo do sedentarismo e já tá tendo resultados. Então as pessoas chegam aqui 5, 6, eu digo, vamos devagar, vamos começar com os 3 aí, 3 dias, que é o que as diretrizes mundiais mandam, né, pra gente, que seria a prescrição de atividade física com uma pessoa normal. Porque senão fica inviável. Aí qualquer coisa que aconteça no decorrer daquela semana, a Janice, ela esqueceu. Ela tinha dentista na sexta, 5, mas era a atividade dela. Aí ela já não vai por causa do dentista. Os 5 dias já passaram a ser 4. Essa pessoa já ficou, já matei um dia. Isso na outra efeito. Semana, tem um aniversário, às 5 horas da tarde de novo. E era o exercício dela. Na terceira falta, essa pessoa já desiste de fazer os 5 dias. Ela já vai decidir que ela vai fazer menos. E assim, fica muito fácil durante ao longo de um mês. Essa pessoa provavelmente no outro mês já não tá mais nem fazendo academia, porque ela já se frustrou no decorrer de um mês. Porque ela já não conseguiu as 5 dias que ela tinha colocado de metas. Eu não consigo porcaria nenhuma. Então, quando a gente fala sobre motivação, tenham em mente que é justamente isso. Quais os meus motivos? E se eu sei onde é que eu quero chegar, eu preciso fragmentar essas metas para saber qual é o passo a passo. Então, quando eu tenho esse componente racional de saber onde eu quero, fica mais fácil também lidar com as minhas emoções. Porque eu sei que elas vão oscilar. E eu sei que tem vezes que eu não vou ter vontade, mas eu não esqueço onde eu quero chegar. Então, eu acabo... claro que a gente tem que ser flexível, mas isso facilita esse alcance. Então, motivação, ela tem esse componente racional de saber onde eu quero chegar e também tem esse componente do prazer, da motivação no sentido dessa empolgação, desse entusiasmo que é necessário sim. Porque se não se torna prazeroso, se eu não aprendo a gostar, se aquilo não me movimenta de uma forma o meu bem-estar, se não me traz alegria, se não me traz, enfim, satisfação, teu querer em algum momento, né? Eu não vou conseguir chegar. Então tem essas duas coisas. E quando tu tá falando desse alcançar muito longo, isso tem um efeito psicológico de frustração. Porque se eu quero emagrecer, vamos supor que eu quero começar a correr, eu quero mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos supor, eu já vou fazer uma meia maratona. Impossível, nem que eu queira. Então o que acontece? Se o meu objetivo for muito longo, muito maior do que aquilo que eu posso dar conta, da minha capacidade, eu vou me frustrar. Se o meu objetivo for muito maior do que eu acredito que eu mereça ou que eu seja capaz, eu também vou me frustrar e vou desistir. Então, primeiro eu preciso acreditar que é possível. Segundo, eu preciso identificar, e aí entra o autoconhecimento também, quais são as minhas capacidades.
Eu não posso querer algo que eu não seja capaz de fazer. O que cabe na minha rotina. E se eu não for capaz de fazer, como eu me torno capaz, então, de fazer? Terceiro, colocar na minha rotina, né, organizar ela para que eu tenha esse espaço direcionado para isso. Tá? E, por último, o que eu preciso é fragmentar. Porque se eu começo, bom, então eu vou correr 1 quilômetro, vou começar a correr 1 quilômetro na esteira. Eu consigo. Então, nessa semana, eu até não gosto quando a gente trabalha com pessoas assim que têm metas muito altas e que a gente precisa fragmentar. Eu gosto de trabalhar ou semanal ou quinzenal, porque aí fortalece esse senso de capacidade. Então, se eu começo, bom, eu vou correr 1 quilômetro e no final da semana eu vou estar correndo 2, isso é totalmente possível. Tem que ser possível. E aí, quando eu vejo que eu consegui, checklist, consegui... Oba, olha só, eu sou capaz, eu consigo. Bom, agora eu vou aumentar, agora vai 2,5, não vai ser 5, entendeu? E eu vou gradualmente aumentando, porque isso vai fortalecendo esse senso de identidade, de capacidade. Do contrário, é aquela coisa que tu estava dizendo. Se eu quero ir para academia 6 vezes na semana, é muito, eu não vou conseguir. Qualquer imprevisto que tenha, o filho adoece, eu estou indisposta, eu não vou ir. E aí, o que vai acontecer? Eu vou fortalecer aquele senso de frustração, de não capacidade. Então, se eu começo com 2, bom, eu não fui 1, eu tenho outro. Eu cumpri os 2, eu cumpri a minha meta, eu cumpri com o que eu me propus. Então, isso aumenta essa sensação de capacidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sempre tem que ser metas que sejam possíveis de serem alcançadas. Muitos chegam aqui pra mim assim, agora eu me empolguei. Esse ano vai. Esse ano é tudo ou nada. E aí acontece isso. É o nada. É o nada, no segundo mês já é o nada. Porque a pessoa conta com a empolgação. Agora me empolguei. Aqui. Porque a empolgação é isso. Eles se empolgam assim, ó, uma semana, na segunda semana a empolgação já é metade da primeira, na terceira semana é a metade da primeira, e no mês tu já não tem aquela pessoa aqui. Porque a empolgação é contar com a força de vontade. E a força de vontade não é a mesma. Ela vai oscilar, num dia ela oscila. Imagina numa semana e num mês. Quem perdura, assim, que eu vejo que perdura nas atividades físicas, são as pessoas que já se autoconhecem, não se boicotam mais, porque o pensamento começa. Eu tô lá, né? Eu dou aula aqui antes das 7 da manhã. E o pessoal acorda e... Quem é que vai preferir vir pra academia nos nossos frios de 0, de 2 graus? Se tu tá com a tua mantinha lá tapadinho, bem quentinho, tu pensar em pular da cama pra ter que sair, pra às vezes pegar aquele tempo frio, chovendo, não sei o quê. Então, a gente mesmo se boicota já desde o momento em que o despertador toca. Tu começa, tem alguém aqui do ladinho, ó, não vai, a cama tá mais quentinha, E assim, se tu não sabe que se tu não pular da cama no final do dia, tu vai sofrer por não ter ido, se tu já não te conhece, que aquilo vai fazer diferença na tua disposição no trabalho pela manhã, se tu já não sabe... Por exemplo, se eu mato o meu treino das 6 da manhã... eu fico o dia inteiro me culpando porque eu não tenho outra hora pra fazer. A minha rotina só cabe o treino às 6 da manhã. E os meus alunos que treinam cedo, é a mesma coisa. A rotina deles só cabe aquele treino ali. Não cabe depois na saída da escolinha das crianças, não cabe depois do almoço, não cabe no meio da manhã. Então as pessoas acabam que assim, ó, são pensamentos nossos, nos boicotam, depois a gente fica culpado o dia inteiro. É o que acontece com a pessoa que já se conhece, né? Então... a gente tem que estar o tempo inteiro sendo forte. É o tempo inteiro. Não é fácil pra mim, que acordo às 6 da manhã e diz assim... ai, como é que tu vai? Que fácil que é pra ti, tu é educadora física. Não é fácil. A minha cabeça é a mesma de qualquer pessoa comum. Eu gosto, mas eu também não gosto de acordar sob 0 graus, sair da minha cama e vir pra cá. Mas é aquilo, né? É o que eu quero versus o que eu gosto naquele momento. O que eu gosto naquele momento? Ficar na minha cama. Mas o que eu quero, se eu ficar na minha cama, eu não vou ter. E esse entendimento que a gente precisa quebrar com essa questão da facilidade. Imediatismo e facilidade. A gente quer que seja tranquilo. Ninguém cresce na facilidade, entendeu? A gente vai crescer no desafio. Então não é fácil. E ok, não é fácil. Mas eu quero sim, então eu estou disposto a pagar preço. Porque tudo tem um preço a ser pago. A questão é se a gente está disposto ou não a pagar esse preço, entendeu? E ficar em casa também tem o preço. Tem o preço depois de eu ficar amargo, pensando no que eu não fiz, no que eu podia estar fazendo. Depois tu vê o outro lá
chegando numa prova, eu decidi andar 80 km de bike. Tu começou, quantos começam e ficam no meio do caminho e vem os outros chegando lá e depois aquele arrependimento, tipo, eu podia estar ali. Claro. E essa questão, Ju, da facilidade e tudo mais, é o quanto também isso se torna muito mais prazeroso quando tu entende que existem essas dificuldades, mas que tu vai fazer. E tu te dispõe a isso. Tu te compromete contigo mesmo. E nisso é importante o ambiente. Buscar os nossos pares. Sim. Então a gente tem que ter pessoas que incentivem. A gente tem que ter pessoas que acreditem na gente. A gente tem que ter pessoas que entendam a importância daquilo ali e respeitem. Porque às vezes, por exemplo, tu tem a corrida. Ah, mas é lá no 15 de setembro. Hoje, vamos sair hoje, vamos tomar alguma coisa. Não, eu não quero. Porque, que chata, que isso, que aquilo. Cara, primeiro que isso daí não é amigo. Porque o amigo vai dizer, tu tem, que bom, que legal, tá feliz. Não, então fica em casa, vamos lá. Né? O amigo, ele vai... de verdade, ele vai respeitar as tuas escolhas, porque aquilo é importante pra ti. Então, a gente precisa ter um ambiente que seja facilitador e pessoas que nos incentivem e que acreditem... Seja propício ao que a gente quer chegar, né? Exatamente. Eu gosto muito de falar da formação de comunidade, né? Porque, inclusive, o meu TCC da faculdade lá, há 17 anos atrás, já era falando sobre tribos, que a gente vive... tentando nos enquadrar em tribos, né? E o que é a tribo hoje em dia na sociedade moderna? São os amigos, são os nossos amigos que estão de acordo aos nossos objetivos, que estão querendo coisas próximas a nós. Eu preciso ter só amigos que gostam da corrida, que querem correr? Não, mas eu preciso ter amigos que estejam em busca do saudável, do ser melhor. A gente dentro da tribo não tem pessoas no mesmo nível, pessoas totalmente diferentes uma das outras, mas todas têm uma busca em comum, tá? A minha tribo hoje em dia, a minha social que eu faço, seja em casais com o meu marido, seja em amigas, são pessoas que buscam por saúde. Se não são pessoas que buscam por saúde, não são minhas amigas. E é uma seleção natural. Não é que eu não queira ser amiga daquelas pessoas, mas a gente não tem assunto em comum, a gente não tem uma vida em comum, eu não vivo uma vida que se aproxime de pessoas que fumam, que se alimentam mal. Então, eu não tenho pessoas assim na minha tribo. Não no teu convívio, né? A gente precisa entender também que isso é importante, o conviver, porque querendo ou não se trata também da gente ficar cada um em bolhas separadas, Sim. Não é fragmentar. E separar, né? Porque senão a gente entra naquele viés de que o que não concorda, o que não se enquadra comigo, eu excluo, cancelo e tudo mais. Não é isso. Claro, eu entendo o que tu tá dizendo, mas para ficar bem claro de que não se trata do excluir ou do cancelar ou do não se dar com pessoas. Não, tu pode ter vários conhecidos assim, tu pode respeitar a decisão e a escolha de cada um, mas para o teu convívio quem tá diário, próximo, quem frequenta a minha casa, as pessoas mais próximas, elas vão ser aquelas pessoas que facilitam a tua vida de uma certa forma e que têm coerência com aquilo que tu busca. Então, se trata de convívio. Claro que é importante a gente conhecer outras realidades, é importante a gente conhecer pessoas que pensam diferente da gente, porque isso também nos enriquece quando a gente convive com outras pessoas, mas para aquelas pessoas mais próximas e esse convívio diário, não tem como. E ainda mais eu que trabalho com isso, né, Janice? Eu recebo aqui o fumante, o obeso, o cardiopata, a pessoa que tem os piores hábitos possíveis. Mas o que acontece? No momento em que essa pessoa veio pra cá, a energia dela já tá trabalhando com a minha, porque ela já tá buscando algo diferente. É nisso que eu te digo. Sim. A minha tribo são pessoas que pensam em saúde. Essa pessoa pode estar com os hábitos péssimos ainda, mas ela já tá pensando em mudar. Eu posso ter um amigo com o sobrepeso e coisa, mas não é um amigo que queira estar estagnado naquele momento do sobrepeso. São pessoas que não querem mais aquilo, que não desejam mais aquilo, porque eu digo, as energias se repelem total. A gente não vai andar com pessoas que não busquem esse bem comum, que é a saúde, né? E é importante quando tu fala de saúde, porque saber quais são os meus objetivos, porque muitas pessoas quando entram num processo de emagrecimento ou até estão mais motivadas para iniciar
uma academia, fazer ou praticar algum esporte, algum exercício físico, é importante elas saberem qual é o objetivo, porque muitas querem a estética. E é completamente diferente o quanto tu vai manter aquilo, o quanto tu vai te dedicar para aquilo quando tu pensa em estética e em saúde. Porque a estética, eu quero emagrecer e vou malhar porque daqui a 2 meses eu tenho um casamento e quero entrar naquele vestido que eu comprei ano passado. Ok, então tu vai fazer tudo direitinho. Chegou nos 2 meses, tu foi no casamento, no outro dia a coisa já desanda. Acabou a necessidade do que eu tava fazendo. E aí tu vai voltar a estaca zero, porque o nosso cérebro sempre vai manter aquele padrão. Qual era o padrão antigo? E que é mais fácil? Aquele sedentário, o de comer por prazer, de compensar na comida, eu vou voltar para aquilo ali. Quando o objetivo é saúde, isso não acaba nunca. Sim. Porque a saúde significa eu ter um estilo de vida que seja coerente ou que me leve a ter uma vida mais longa, longevidade. Sim. E quando é esse o objetivo, eu não posso parar nunca. E aí é importante também a gente conseguir flexibilizar, né, Ju? É claro que a gente não vai ir para academia todo dia, que bom que a gente consiga, mas às vezes não dá e tá tudo bem. A gente não vai manter uma dieta 100% de produtos naturais e comida saudável, não, porque a gente tem aniversários e tá tudo bem. Então não pode ser aquela coisa completamente rígida. E querer saúde também não quer dizer não desejar um corpo melhor. Às vezes eu tô com uns quilinhos acima, não quer dizer que eu tenha que estar o tempo inteiro só promovendo saúde, querendo saúde, porque o bonito hoje em dia é saúde. É claro que o bonito é o desejar saúde, mas as pessoas desejam por trás estarem melhor. Estar melhor significa eu estar com o meu corpo melhor, eu estar em forma melhor, e os alunos sentam aqui comigo e eu sei quem quer apenas o corpo melhor, quem quer saúde. Por sorte, hoje em dia, do grupo em si, que eu convivo, de pessoas aqui dentro, a grande maioria se conscientizou que o corpo melhor vem com uma saúde melhor, porque eu não vou ter o corpo melhor, que é a minha parte externa, se eu não mudei lá dentro, se eu não comecei de dentro. Então, isso leva tempo. Digo assim, ai, Ju, como é que tu consegue fazer tal coisa? Eu digo, fazem 8, 10 anos que eu venho nessa saga para hoje as pessoas notarem, verem, mas eu passei anos numa luta ali de mudança de hábitos, de mudança da minha rotina dentro de casa, que as pessoas não veem, que são coisas que a gente passa calados, né? E eu digo, não é feio tu dizer que tu quer um corpo melhor. Não tem que ficar com vergonha. Todo mundo quer. Só mas que não assim, seja só isso. Que não seja só isso, porque isso não vai vir nunca por si só. Isso é o bônus de um corpo saudável. É o bônus de quem tá bem da cabeça, de quem tá bem com seus órgãos, com a sua saúde, realmente. E quem tá bem sabe flexibilizar. Sabe. Então sabe que tudo bem se não for 100%, mas que 70%, 80% das minhas escolhas são coerentes com aquele meu objetivo. E depois, é claro que a gente tem a vida, né? A vida é improviso, a vida vem e vai nos trazer muitas coisas que a gente vê que a gente não tem o controle nenhum. Uma pessoa que não vive disso não tem por que viver 100% para isso, né? Somos pessoas normais que trabalhamos, temos outros afazeres, temos festa, temos socializações. Então, tu não vai viver em função, em prol de uma dieta lá estipulada para um corpo. Tu não vai viver em prol do esporte ou da academia que tu faça, sendo que tu não é atleta. Então, são coisas que as pessoas têm que ponderar e saber também, porque não é entrar e aquilo ter cegado uma forma que tu só faça aquilo. Eu já tive vários casos de pegar gente que entra e por 2, 3 anos consegue viver aquilo de uma maneira tão intensa que quando chega no 3º, 4º ano larga que não quer mais nem saber, porque já não aguenta mais viver em prol de uma dieta e de um exercício físico. Então as coisas têm que ter em equilíbrio de acordo com a vida de cada um, né? E é isso que é a gente pensar de que o exercício físico é um dos pilares da saúde. Então não existe saúde sem, como eu estava dizendo, sem essa união de corpo e mente, e que a gente precisa trabalhar o corpo e a mente. Então, um dos pilares da saúde é o exercício físico. Ele é ansiolítico, antidepressivo natural, tá? Além de nos deixar mais bonita, da gente poder ter uma vida mais, né, mais longa, longeva. Então, o exercício físico, ele é fundamental. E às vezes as pessoas dizem, eu não gosto.
E aí, quem tem família, quem tem filhos, principalmente mulheres, que é o nosso foco, tá? Elas dizem, eu não gosto, eu sou assim, não descobri o exercício, que me motive e tudo mais. E essas desculpas, elas usam para não se cuidar. Então, eu só deixo uma pergunta. Se tu não te cuidares, quem vai cuidar dos teus filhos? É isso. Então, se a gente não faz pela gente, a gente tem que aprender a gostar. A gente tem que ter outros motivos. Que a nossa família pode ser um motivo. Porque eu quero envelhecer de forma saudável. Pode ser um dos e o maior deles pode ser um dos. Então, se eu não tenho força o suficiente para fazer por mim, que eu faça pelas pessoas que eu amo. Porque aí eu vou aprender a gostar. A gente precisa aprender a gostar. E eu odiava a musculação. Até que eu dançava. Aí eu machuquei o joelho e tive que fazer musculação para fortalecimento. Aprendi a gostar. Hoje eu adoro. Eu vou e aprendi a gostar porque eu me sinto muito bem depois. Faz bem. Então é essa questão, é sair do imediatismo, sair dessas ideias que a gente fica comprando por aí, de que as coisas têm que serem fáceis e prazerosas. Não, o exercício físico, ele tem que ter disciplina. Eu vou fazer porque depois que eu faço, eu me sinto bem. Mas até fazer, eu não tenho vontade. Então hoje eu fui pra academia de manhã, não tinha vontade, eu queria ficar em casa com a minha filha, mas não, eu vou ir. E depois que eu fui, eu digo, ainda bem que eu vou. Ainda bem que eu vim, né? Ainda bem que eu fui. Então, a gente escuta muito isso também. As pessoas, eu não tava com vontade, mas aí eu fui e disse, ainda bem que eu vim. Então, isso, aprender a gostar de algo que nos faz bem. A gente não tem vontade de comer um prato de salada, não é a coisa mais gostosa do mundo. Mas tu come. E se tu vai num restaurante, tu opta hoje por um prato de salada do que aquela macarronada. Porque é mais gostoso? Não é porque é mais gostoso. Porque é coerência. A gente aprende a fazer as escolhas mais corretas, mesmo que não seja a que a gente mais tem vontade de fazer. Né? E tu aprende a gostar disso. Então, a ideia que eu deixo é justamente isso. Aprenda a gostar. Se não tem força para começar por si, o que deveria, mas a gente sabe que nem todo mundo tem, faça pelos seus filhos. Então, mas a gente precisa parar de usar as desculpas. E para isso eu preciso me dar conta, identificar quais são as desculpas que eu estou usando. Para que eu consiga quebrar uma por uma e, enfim, criar esse hábito que me leva, né, a uma vida mais saudável. E fazer com que também as pessoas, né, estimular que se unam a mulheres, que nos ajudem. Rede de apoio feminina é muito boa, né? Das amizades, de tudo, para que a gente realmente perdure no que a gente faz. Nada como ver exemplos de outras mulheres. E às vezes, só para finalizar, Ju, às vezes, isso, no se unir a umas, a gente se afasta de outras. E isso é natural. É um processo natural. Então, se hoje eu tenho na minha volta um ambiente que não me facilita e que não é um ambiente saudável, a partir do momento que eu começo a mudar minhas escolhas, algumas coisas ficam para trás. Algumas coisas e algumas pessoas. E isso é um processo natural. Tá tudo bem. É assim. Então, a gente não pode ter tudo e não pode esperar que tudo seja um mar de rosas, que todo mundo vai entender e que seja fácil esse meu caminho. Não é fácil. Mas os resultados, eles vêm. Então, eu tenho que ter paciência, disciplina, me comprometer comigo mesma e com os outros da minha volta, aqueles que acreditam, para que eu consiga alcançar. Bom, já te agradeço a participação. Eu que agradeço o convite. E assim, feliz em ter na minha rede aí, né? Na rede de amizades e de mulheres que nos ajudam a crescer e acrescentar na vida de outras e nas nossas mesmas, né? Sim, que seja longo, né? Esse caminho, juntas. Isso, coisa boa.